Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para apresentar um projeto super bacana da Angélica, que está aqui com a gente, né? Chamado Pelos Olhos da Alma, e ela vai explicar um pouquinho o que que é desse projeto fantástico para vocês. Angélica, tudo bem? Bom, tudo jóia, e você? Tudo ótimo também. Que bom. Bom, Pelos Olhos da Alma, na verdade, nasceu, esse nome veio depois, mas esse projeto nasceu através da minha cura pessoal, Que bacana. através da minha cura. E claro que a cura nunca tá, não se completou, né? Enquanto a Sim. gente está aqui, a gente está curando camadas, né, da nossa trajetória. Mas eu sempre tive uma questão, quando criança era bem magrinha, e depois, quando entrei na adolescência, comecei a engordar muito. Nossa. E realmente fiquei bastante obesa. E ficava naquele processo, efeito sanfona, não tinha um problema para fazer dieta tal, mas dali um tempo voltava a engordar. O tempo passou e eu fui seguindo nesse processo, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Até que, já terminando a faculdade, eu estava iniciando naturopatia, o curso de naturopatia, eu conheci a metafísica. Perfeito. E essa abordagem, a metafísica nada mais é do que olhar o corpo, olhar a fisicalidade através dos olhos da alma, é olhar além Isso da com quantos física. anos? Eu tava com 21 anos, 22 anos. 21. Você já tinha passado a adolescência já com esse problema? Exato, eu tive momentos magra, mas tive momentos também de sobrepeso, aproximadamente 20 a 25 quilos a mais do que o que eu tenho hoje. Então eu tinha, claro, além do sobrepeso, eu tinha uma memória corporal de obesidade. E aquilo me trazia repetidamente para aquele formato corporal. Então era sofrido. Quem faz dieta sabe que esse é um processo sofrido, manter o Sim. peso, tudo que envolve isso, né? E aí na metafísica eu entendi que estava muito além de força de vontade. Estava muito além do você não come direito porque você não quer, você não faz atividade porque você não quer, e você não consegue manter o peso porque você não quer. Então eu comecei a olhar toda essa questão da obesidade como realmente um caminho para minha cura. E foi doloridíssimo. Imagino, imagino. Bastante dolorido, porque quando você olha para você, para sua cura, você acessa esse caminho, você tem que olhar para tua infância, para tua ancestralidade e para todas essas marcas que estão impressas em você. Então, quando eu venci esse processo, né, eu nem gosto muito da palavra vencer, mas na época ainda era um processo de guerrear com o corpo. Quando eu entendi o que estava por trás, e consegui estabilizar meu peso, e mais do que estabilizar o peso, é redefinir a minha imagem corporal, para o meu corpo entender que aquela imagem de ex-obesa, ex-sobrepeso, aquilo não era a minha essência verdadeira. A minha essência verdadeira era sadia. E aí sim a minha imagem corporal podia ser redefinida, porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele redesenha o nosso Exatamente. corpo Essa era uma baseado nos pergunta que eu ia pensamentos. fazer. Nesse processo, a gente sabe que às vezes o nosso olhar para o corpo, mesmo que ele esteja bem, a gente acaba enxergando no fundo está obeso ou está fora do peso, e isso é um passo para um outro problema, que pode ser uma anorexia ou alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Você conseguiu equalizar isso com esse conhecimento de não ultrapassar e realmente entender que o seu corpo estaria bem, que você conseguiria trabalhar todo esse problema que você teve. Exatamente. E enquanto a gente ainda tem uma imagem corporal deturpada, é porque a gente ainda não curou tudo. Exatamente. Ainda tem cascas que precisam ser eliminadas ali, precisam ser dissolvidas, depuradas. E quando eu saquei isso e o processo em relação ao corpo ele se completou, a parte mais pesada, vamos dizer assim, eu falei: isso não pode ficar, isso não pode morrer aqui em mim. Eu preciso realmente fazer com que a minha experiência seja semente para outras pessoas. E aí eu comecei, na verdade, através depois de muitos cursos que eu fui complementando com o processo de naturopatia, então veio a linguagem corporal, a metafísica do corpo, a metafísica da saúde, do dinheiro, do relacionamento. Eu fui construindo uma base de atendimento
para acessar aquele corpo junto com as suas histórias e não olhar de forma separada, né? Então, a naturopatia, mas a metafísica olha o corpo de uma forma integrada, entendendo que através das tuas resistências, das tuas dificuldades, existe uma história ali e que essa história precisa ser curada, ela precisa ser resgatada, porque é exatamente no seu bloqueio que está a sua maior riqueza. Eu entendi. E uma dúvida que eu tenho, assim, ouvindo você falar, existe a possibilidade de um desequilíbrio? Exemplo, você focar em um ponto e depois o outro ponto desequilibrar, como a parte financeira, porque você está focado no seu corpo, ou você focar na parte financeira e desequilibrar essa parte corporal também. Isso é costume acontecer ou não? Existe um foco mais principal do que a pessoa tem e a tendência dela é seguir esse caminho? Se você, de fato, olha de verdade, se você está olhando para o teu processo curativo, vamos supor, a pessoa está olhando para o corpo. O corpo é uma porta, né? A forma como você lida com o corpo tá ali embutido a forma como você lida com o dinheiro, com o relacionamento, com tudo isso. É Entendi. uma fórmula única, mas muito pessoal, porque as pessoas falam: "Ah, então eu vou assistir ou eu vou, fazer aqui uma meditação e serve para tudo". Não, porque a história de cada um é uma história, e ela precisa ser esmiuçada para que de fato a gente possa tirar dali essas nuances que vão de fato te auxiliar nesse processo evolutivo, no teu enriquecimento pessoal. Então, se você está olhando para um lado e desequilibrou o outro, é porque aquele outro lado já estava desequilibrado. Perfeito. Não existe você desequilibrar algo que realmente já não estava propício Exa a ter o desequilíbrio. exatamente. Então é que você acaba dando ênfase, às vezes, a um ponto e o outro você deixa de trabalhar, que você já vinha conseguindo trabalhar um pouco ali instintivamente. Pode ser isso. Exatamente. Então, muitas pessoas falam: "Ah, eu estava indo super bem e aí degringolou tudo, eu larguei o tratamento, parei de fazer e agora". Não, na verdade, você foi só até um ponto e não quis ultrapassar aquilo, porque aquilo que é aprendido não tem como ser desaprendido, Sim, verdade. né? Uma vez aprender a andar de bicicleta, você anda sempre. Exato, você pode aprender a andar com uma rodinha e por medo andar de rodinha, uma única rodinha a vida inteira. E assim é o processo de autodesenvolvimento. É você quem coloca o bloqueio e quem coloca e que diz até onde você pode chegar. Perfeito, entendi. E usando esse parâmetro, assim, existe como trabalhar isso na infância? Porque você foi trabalhando isso depois que você teve acesso à informação, né? Sim, E isso é bem interessante, né? Às vezes a gente não tem acesso à informação e acaba achando que é o nosso jeito, a gente está predestinado a ser daquele jeito e tudo mais. O processo que você aprendeu e desenvolveu, ele pode ser aplicado já numa criança, como a sua idade, como exemplo, para ela já conseguir trabalhar esses pontos desde a primeira fase de infância até a fase adulta? sim, sim, na verdade seria o ideal, né? Perfeito. E eu adoro, amo atender criança e adolescente porque eles são uma esponja, assim, é um cérebro limpinho para aprender. Então se a gente soubesse o quanto a infância é sagrada, A velocidade de resposta é mais rápida, é né? muito rápida. Então, aquilo que você fala para uma criança hoje vai ecoar por toda a vida adulta dela, toda a vida adulta. Então eu falo isso muito para os pais. Aquilo que você falou para os seus filhos na infância, você se sente seguro porque é isso que vai ecoar ao longo da vida. E aí tem pais que falam, opa, Pegou num ponto né? específico. Porque todas as dificuldades que seu filho está te mostrando, na verdade, é uma porta para que você também acesse o seu caminho de cura, porque os filhos mostram o que a gente veio curar. Eles esfregam na nossa cara o que a gente precisa curar. Então, o ideal, realmente, eu falo que isso precisaria ser ensinado nas escolas, Exatamente. né? A inteligência emocional, o autoconhecimento, linguagem corporal, entender o que está além da fisicalidade, isso precisava ser ensinado nas escolas. Porque é isso que vai garantir que esse ser humano seja bem-sucedido em todos os campos da vida. É claro que desafios existem e é parte da jornada humana, mas inclusive a forma como você lida com esses desafios, se você não tiver inteligência emocional, você fica estagnado. Exatamente. Você não consegue reagir a situações
problemáticas que você vai encontrando. Então, a Exatamente. gente vê isso acontecendo até um pouco mais hoje em dia. O acesso à internet também causou uma hiper focado em alguns quesitos e a gente vê as pessoas tendenciando a querer coisas mais rápidas, mais fácil, mais Perfeito. dinâmico, não tem um processo evolutivo, né? Então, isso também pode impactar muito nesse processo das crianças de hoje em dia. Sim, sim. E é muito interessante, até porque as crianças cada vez mais cedo têm acesso à rede social e tem essa coisa da Exatamente. superexposição e de ficar desenhando um universo que não é o delas. Então você vê crianças já inseridas num contexto de mascarar uma vida que não é a delas, ou de se adultizarem, né, antes do tempo, e os Sim, pais acham lindo, acham maravilhoso. E na verdade a criança ela precisava brincar, não naquele apenas brincar. exatamente brincar, porque é brincando que ela aprende, né. Muitos esses estímulos de repetições na brincadeira ancoram esse aprendizado, e ela está preocupada em ser uma mini adulta. E isso é muito complexo. E Exatamente. quando você é um mini adulto, você acaba carregando as dores dos seus pais, aquilo que não foi curado, porque se eles não deram certo, você vai querer ancorar isso para você. Só que tem um fator muito delicado dentro disso, que é você se permitir ir além e entender que ir além é honrá-los. Mas no nosso contexto, né, de sociedade, existe uma permissão interna que a gente não aprende a se dar. E a gente aprende a honrar sofrendo, se limitando, se diminuindo. E fruto e resultado disso é aquilo que a gente ouviu na infância, ou aquilo que não foi trabalhado. Mas aí nós, enquanto adultos, temos a oportunidade de aquilo que a gente não recebeu na infância, nós agora, enquanto adultos, somos os responsáveis por fazer isso, né? Sim, e a gente entendendo a internet tem um lado, vamos dizer, negativo em aspas, né? Esse hiperfoco, essa estar aparente na internet, mas o outro processo também que ela trouxe para nós é a oportunidade de ter o conhecimento, Sim, de uma forma até gratuita. Eu acredito que esse projeto siga essa linha de entregar essa informação. É isso que você visa? O que que você pretende com o projeto? O que que você pensa em entregar pelos olhos da alma? eu costumo sempre falar que eu desejo que através do meu trabalho eu possa ajudar o maior número possível de pessoas, seja através dos meus conselhos, das minhas palavras, dos trabalhos de meditação. Então, o meu objetivo é que através das minhas palavras, essas sementes sejam lançadas para tantas pessoas que de repente não têm acesso a uma terapia, ou que não têm condições, ou que ainda estão tateando nesse universo, nesse mundo, nessa autodescoberta. Então, o objetivo é realmente esse, é ser um pontinho de luz, mais um, porque a gente tem vários, né? Sim, sim. Dentro de todo o universo e de toda essa dinâmica que a gente vê que é tão necessária hoje em dia, né? Sim, exatamente. E o que que te inspirou a tomar essa decisão de querer colocar isso de uma forma maior, assim, nesse sentido de maior de entrega, de atingir uma quantidade de pessoas? O que que você enxerga nesse quesito de atender, tipo, tocar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Vamos pensar assim, porque o tema é um tema super importante. É um tema complexo, só que super importante. E Sim. ele deixa de ser complexo quando você fala. Quanto mais a gente escuta, mais simples fica teoricamente, né? Uhum, uhum. Então, o que que você enxerga com essa entrega? Você acredita que o pessoal vai conseguir fazer uma própria terapia, escutando às vezes o caso? Porque tem muito disso do ser humano que ele vê o caso que acontece com o outro, ele fala, pô, isso também aconteceu comigo, Sim, né? sim, tem Acredito que talvez essa insights, seja uma linha bacana. com certeza. Na verdade, essa era uma coisa que em consulta os clientes falavam muito. Ah, legal. Falavam, poxa, eu gosto tanto de te ouvir, a gente termina a sessão, eu tô com uma sensação de paz tão gostosa, a gente termina a meditação ou o bate-papo, eu tenho uma sensação de esperança real e concreta. E até, né, nos depoimentos que o pessoal traz, é muito gratificante. E o pessoal sempre fala: não deixa morrer aí, não deixa morrer aí. E eu sempre com esse viés de, ah, tem vergonha, não quero, mas que também era uma coisa que eu precisava trabalhar. E isso é Exatamente. importante a gente colocar, porque o terapeuta, ele é um ser humano, Isso é muito importante colocar né? também. Ele tem os seus desafios pessoais, os seus erros. E aí é que tá. A minha ideia era não ficar
presa e limitada nos meus erros ou nas minhas inabilidades, nas minhas dificuldades, mas crescer através deles. A gente não pode fazer do erro ou da dificuldade um estilo de vida, Sim, né? A gente tem que aprender através deles, fazer deles um caminho. E esse é o meu maior comprometimento com o processo terapêutico, é ensinar as pessoas, que às vezes as pessoas chegam muito carregadas dessa dor, né, das dores que elas trazem, das suas histórias. Eu falo, ok, vamos olhar, vamos ressignificar e pronto, vamos virar a página, porque é para frente que a gente tem que olhar. A gente precisa construir e desenhar essa nova roupa desse novo ser humano que você quer ser, desse lugar que você quer chegar. Então, isso é o mais importante. E aí foi nascendo essa vontade de querer falar, e aí começamos a fazer os vídeos, e aí a coisa foi crescendo até que eu falei, eu vou encarar isso, eu não vou terminar 2024 sem dar esse pontapé. que E legal. estamos aqui. Perfeito. E agora vamos abrir um pouquinho, né, sobre alguns pontos que podem ser falados nessa trajetória desse projeto que está iniciando. Vamos pegar alguns pontos de exemplos aí. Quais os temas que mais acontecem? Se você puder colocar alguns aqui para a gente poder bater um papo e explicar um pouquinho mais sobre o que vai ser abordado nesse Uhum. projeto. Olha, normalmente as pessoas chegam sempre com as duas questões mais relevantes que eu vejo em consulta são questões financeiras Sim, e questões com o corpo. Isso não só em relação à obesidade, mas em relação a enfermidades, a doenças crônicas. Muitos médicos me mandam muitos pacientes, e aí isso é muito interessante porque eles falam assim: olha, o médico falou o seguinte. Eu não sei como é que ela trabalha, vai lá que você vai entender. E é muito disso que você falou. Às vezes parece tão complexo, né, de explicar, mas é simples. é que a palavra metafísica é uma palavra que causa um pouco de medo, né? Quando você É, fala metafísica, fala, meu Deus, que metafísica? é Isso isso, daí é né? astrofísica, pronto, acabou. Eu não É, sou um cara. Mas não é, do jeito que você vai explicando, e só nesse pequeno momento a gente batendo papo, dá para perceber o quanto é leve e sim, o quanto é plausível de colocar na nossa rotina, de começar a encarar o sim, que está acontecendo, né? sim. E na verdade é isso, quando eles me perguntam, o que que é a metafísica? Eu falo isso, é olhar o mundo e o outro através dos olhos da alma, é ver o que está na base daquilo, né, na tua essência. Mas aí você me perguntou, né, o que que mais as pessoas trazem, realmente é a questão financeira Tá. e questões com o corpo. São os dois fatores assim que acabam sendo a grande maioria hoje em dia. E Exatamente. um pode acabar afetando o outro, né? Porque uma Totalmente. pessoa que está com problema financeiro acaba se desligando, sem motivação de treinar, de fazer exercício físico, acaba entrando numa outra vibração E também. sabe por que eu falo que obesidade e pobreza, e eu não tô falando de pobreza de dinheiro, no Uhum. sentido concreto, é claro que também, mas ela tem uma ligação direta com escassez. Se a sua mente é escassa, porque o dinheiro não precisa vir só de você. O dinheiro pode chegar para você de diversas formas. Uhum. Eu conheço muitas donas de casa que são extremamente prósperas. Que aquele marido, ele só prospera porque ele está casado com aquela mulher. Porque ela acredita. E ela sabe que ela merece. Porque ela também está trabalhando. De uma outra forma, ela está Sim, trabalhando. Então, e por isso que eu estou falando que não tem a ver diretamente com o dinheiro sim, concreto. sim. Mas é a mente em escassez. Quando você acredita que lhe falta algo, você vai comer em excesso. Quando você acredita que lhe falta algo, você vai tentar reter tudo o que você puder. Eu vou guardar tudo o que eu puder e nunca guarda nada, tá sempre pobre. Mas por quê? Porque acredita, e claro que essas conexões têm a ver com a infância, com aquilo que você experimentou na infância, Tá. tá? E aí você cria essa dinâmica de escassez com o seu corpo, com o dinheiro, com os relacionamentos, com a vida familiar. Então, é uma moeda de troca e uma linguagem sutil que a gente precisa aprender a destrinchar. A partir do momento que a gente compreende o que o corpo está querendo dizer, o que a escassez está querendo dizer, e você dá para o corpo o que ele quer e você dá para a vida o que ela quer, flui, vem.
Para que eu vou manter uma camada de gordura no meu corpo, que é uma camada de proteção, e eu tô tentando me proteger de algo, Sim, se o agressor não tá mais ali? entendi. Entendi. Viu como é simples? Quando a gente começa a conversar, fica os exemplos que você coloca são ótimos para a gente poder realmente enxergar o que está acontecendo, que o nosso corpo está reagindo àquilo que a gente nutre ele. E a nutrição que eu falo não é só alimentar, é de Sim, pensamentos, é sim, de sentimentos que você vai nutrindo, ele vai expandindo dentro de você. exatamente. E uma coisa que é importante, que as pessoas falam, parece fácil. Na verdade, não é que é difícil, né? É que a gente coloca esse peso, mas a gente põe esse peso porque a gente gosta de reclamar. A gente Exatamente. adora sofrer, a gente É, adora ter dó da gente. exatamente. Porque O famoso tá aí, pago na academia, né? a gente vai chegar lá depois, né? Pro próximo episódio, né? Exatamente. Mas assim, é tão interessante isso, porque eu falo que é uma parte muito importante do processo terapêutico é você adultizar o processo, é crescer. E o pessoal fala, "Não, mas eu sou adulto, eu trabalho, eu faço o que precisa." Não faz não, porque quanto mais você reclama, mais a tua energia tá mostrando que você ainda é um nenê. Quanto mais você fala que é difícil, mais você tá dizendo que você ainda não tá pronto para o que você quer. Porque adultos fazem o que precisa. Crianças ganham dinheiro? Crianças têm sucesso no relacionamento? Não, Crianças se preocupam com o corpo? também não, faz todo sentido. Não é? Então, Nossa, quando eu conheço um você. monte de gente com 40 anos que na verdade tem 10. Exato, se não for menos, né? Exatamente. Isso não quer dizer que não seja desafiador, que tenha momentos que você fala, ai, poxa, eu queria que fosse um pouquinho mais fácil aqui, mas tudo bem. Você fala, tá bom, já chorei no banho, né? E agora? Que às vezes nem dá tempo de chorar no banho, mas assim, você fala, olha para o processo e fala, tá bom, agora eu já chorei 10 minutos, tá bom, agora bora, 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 não dá tempo, vamos para a vida. E aí, quando você quando você amadurece diante da lição, diante, né, dessa inabilidade, você, na verdade, abre portas. E aí eu falo que tudo aquilo que você precisa chega até você. A cura, ela é um processo de atração. Não é só você não precisa fazer essa força enorme, né? Você, claro, você precisa querer abrir mão da dor e abrir mão da chupeta, né? Da Exatamente. muletinha, da muleta e tal. Você abre mão dessa chupeta infantil e fala: quer saber? Eu não preciso disso. Eu vou buscar outras formas de me nutrir. Porque para isso você precisa trabalhar a autoestima, você precisa trabalhar a consciência daquilo que você realmente sente que merece. E não é porque eu mereço porque eu faço tudo direito, eu mereço porque, em essência, em autenticidade, eu já sou tudo aquilo que Deus é. E eu só Exatamente. preciso deixar isso transbordar através de mim. Ah, mas vão falar que eu tô me achando, que. Deixa falar, isso é um problema do outro, né? O Exato. que você tem contra mim é um problema seu. É. Aí pode entrar um pouco, você me corrija se eu estiver errado, a parte do ego. Porque o ego vai naquele sentimento de eu quero que todo mundo goste de mim. Porque eu É, sou um cara legal, entendeu? E nesse processo de querer agradar a todos, você perde a sua essência, você acaba se desconectando de você e do que você exatamente. é. Exatamente. Aí a gente volta para aquele ponto do quem que quer aprovação? Quem que fica chateado quando o amiguinho fica de mal ou fala você é feio e Perfeito. É. bobo? Criança. O adulto, olha, querido, você não gosta de mim? Paciência. Obrigado, boa vida. É isso. E outra coisa, as pessoas vão entrar e sair das nossas vidas de acordo com a nossa frequência, de acordo com a nossa consciência. Quanto mais a nossa consciência se expande, mais ela se eleva. E aí, quem tá afim, fica. Quem não, não é que eu sou mais. Não, eu tô fazendo aqui o meu. E o que eu sinto que é bom pra mim é isso. E aí, assim, tem espaço pra caminhar, vai caminhar. Não tem, tchau, um abraço, a gente se vê em outra dimensão, porque nessa eu não volto mais. Tá Eu não certinho, quero. certíssimo, certíssimo. Eu acho que isso é uma forma já de filtrar o ambiente que você frequenta, ou as pessoas que você convive, conforme você vai mudando a sua vibração. E eu falo isso por experiência própria, que eu tô nesse processo também de evolução. Acredito que é um processo muito bonito de se viver, só que é um processo que também exige da gente.
soltar, existe abdicar de coisas que a gente às vezes não queria abdicar, porque daí vem aquela criança e fala, não vou soltar meu brinquedo. É, E não, não é assim, você é, precisa soltar. Eu acredito muito na causa e efeito, então sim, vai ser entregue para nós aquilo que a gente plantar. Você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Não, não tem, a conta nunca vai ser exatamente, diferente, né? Então, exatamente. nesse processo, eu acredito muito em ter uma pessoa que tem esse conhecimento como você, esse processo fica mais brando. Você já consegue ter uma visão amplificada sobre as coisas, diferente de você buscar em vários canais, em várias literaturas, que você pode conseguir até o mesmo resultado, só que vai ter um processo de conhecimento para depois partir para aplicação e Sim, tudo mais. E o que eu entendo no projeto é que já vai ser aplicado na pessoa. Você já tem esse conhecimento para aplicar. É sim. como a gente pensar numa terapia mesmo, né? É a É terapia um em processo si. terapêutico, Exatamente. mas em que eu gosto assim, pessoal, muitas vezes o pessoal fala, ah, eu vou fazer toda semana. Não, não, Isso é interessante saber. Então não é toda semana, não não, é só aquela se coisa. tá à beira da morte. Aí realmente, Entendi. ou é um processo É um mais processo de passagem, né? aí tudo bem, mas é por um período curto. Entendi. Porque o meu objetivo é estimular a autonomia. Como é que eu Hum, estimulo um ser humano a crescer se eu não entrego, não passo a bola? É como querer que um filho cresça e continuar fazendo tudo para ele até os 40 anos. perfeito. Não tem como ele crescer ou ele gerar força, um impulso para ir para a vida. Eu brinco muito com meu filho, eu falo, eu peço para ele fazer tal coisa, ele, ai, mãe, agora eu falo, ó, você tem a chance de aprender enquanto eu tô aqui, porque daqui a pouco eu não estarei mais aqui. Credo, mãe, que horror. Eu falo, não, eu não estarei mais aqui, porque você já vai ter dado área já. Eu vou estar viajando com seu pai. É Perfeito. isso, Pra ele porque sentir que ele é existe, esse é um capaz. processo finito que ele vai ter que evoluir sozinho durante um É, período. porque como a gente sabe que a educação deu certo? Quando os filhos vão para a vida. Isso não quer dizer que ele precisa acertar o tempo inteiro, Não. mas é isso que eu digo do ensinar a criar forças para aprender através do erro. Não fazer aquele dramalhão, porque a nossa geração, nós somos frutos de uma geração que fazia um drama quando se errava. Sim. Né? Os nossos pais dramatizavam muito o erro. Derrubou alguma coisa na mesa, caiu. Você caiu, você apanhava. É, Apanhar porque caiu, gente. Ou seja, como é que você aprende se você não erra? Não tem outro jeito. exatamente. E isso tem um impacto grande, né? Se a gente pegar nos adultos de hoje, realmente tem um impacto muito grande, porque abomina o erro de uma forma que é um fracassado porque errou. E, na Exato. verdade, o processo evolutivo é entre erros que você vai achar o acerto. Então, não Sim, tem como você acertar de não. primeira. Parabéns para quem conseguiu. Quem Ótimo, estourou, eu bato o palmo e falo, maravilhoso. legal. Eu Já não. trouxe pronto, Já né? trouxe pronto. Ele Trouxe. veio com o passo a passo lá. Exato. Ele já veio. Eu não, a gente tem que errar. É. Então, ter nessa galera, assim, falando dessa idade, pessoal que tá adulto hoje em dia, realmente eu vejo muito isso. E até mesmo o workaholic, pessoa que trabalha bastante a ponto de não querer errar de forma alguma, né? De Sim. não ter o prazer naquilo que está fazendo, as vibrações que vão mudando. Eu tô colocando um pouco o cenário do que eu costumo acompanhar, né? Trabalhando com marketing, a gente trabalha numa pressão extrema em vários quesitos, né? E se Uhum. a gente não souber nivelar essa pressão, você entra na vibração de cada um. Por quê? Sim. Nem todo mundo tá bem ao mesmo tempo. Isso é fato. Não, Então exato. você vai falar com um cara que é um cliente que tá com um problemaço pessoal e ele vai acabar contando para você, porque nós aprendemos a ser psicólogo também, né? A gente Claro. trabalha com o público, a gente tem que, Sim. tem que conversar, e o outro vai estar numa vibração totalmente diferente. Então, se a gente não souber nivelar, isso falando no meu trabalho, mas acredito que isso se estenda para vários tipos de trabalho e atendimento ao público. Se a gente não souber nivelar, a gente carrega aquilo para casa. E isso Exatamente. é um perigo. Totalmente. E sabe uma coisa que eu percebo muito e que esse peso em relação ao erro, esse peso em relação ao julgamento, porque isso é uma coisa muito do Sim, julgar e a gente normalizar o julgamento, porque quem julga não conserta, sim. porque ele não sai do pedestal, ele está acima do bem e do mal, ele é a verdade, então ele não tem que olhar para ele. Então eu falo que os grandes julgadores, na verdade, são os que mais precisam de correção, porque eles não se dão a chance de olhar para eles. Enquanto eu estou falando do outro, eu evito o autoenfrentamento, eu evito a autoobservação. Então é muito cômodo. Ah, a gente julga. Sim, a gente julga, mas assim, é muito interessante você relativizar isso, entender que isso é só um ponto de vista e que não é o absoluto. E cada ser humano
é um complexo de traumas. E como é que onde estão as nossas dificuldades? Né? Onde estão os nossos traumas? Eles estão nos nossos bloqueios, nas nossas dificuldades. E as pessoas falam, às vezes chegam contando uma vida muito difícil, eu falo, tá, agora nada disso mais importa. Como não? Toda a minha bagagem, tudo que eu sofri. Na verdade, o que mais importa é a forma como... Porque tem pessoas que vivem vidas dificílimas e dão a volta por cima. E falam, olha, foi duro, foi difícil, mas assim, passou, agora sou eu que mando aqui. Eu que estou descrevendo a minha história. E aí eu percebo muito que o trauma não é o que te aconteceu. O trauma é o que você fez daquilo que te aconteceu. Isso é bem interessante, Né? exatamente. Então, os recursos que você tinha ou não fizeram você ser quem você é hoje. E é muito, às vezes, pesado pensar que você, toda a sua vida, é uma leitura daquilo que a tua mente pensou a vida inteira. Então, se você não gosta de como está sendo conduzida a sua vida, está na hora de ressignificar a qualidade dos seus pensamentos, das suas crenças, né? E ressignificar esses traumas e você dar um novo desfecho. Não ficar, porque minha mãe não deu, porque minha mãe gritou, porque minha mãe... Os pais são frutos também de uma geração totalmente não curada. Exatamente. É como tem um texto que eu gosto bastante que fala que uma pessoa te belisca, você sente a dor, ok, você sentiu a dor. Agora você ficar um mês falando dessa dor, a pessoa me beliscou, a pessoa me Tá beliscou, com a pessoa... Você probleminha. continua com aquela dor, Exato. você pega a dor e fala, a dor é minha, vou carregar comigo o Ama resto a da dor. vida. Tem gente que adora a dor, faz até aniversário. Ah, o meu câncer, as pessoas chegam. Eu Sim, falo, o quê? Não, você não nasceu com ele. E ainda assim, se tivesse nascido com ele, a tua alma é infinita. Ele está aí. Vamos entender o que foi que você trouxe? A dor de perfeito. quem que você está carregando? A mágoa de quem que você está honrando? Que é isso? Então, entender que cada doença, que cada situação incômoda tem um significado e ela está tentando comunicar para você alguma coisa que você não está permitindo, não está se permitindo enxergar. E para isso você tem que amadurecer. Entendi. E para a gente poder finalizar um pouco aí todo esse processo, porque é muito papo, né? Muita Muito. conversa, mas é muito legal a gente falar sobre isso. Você comentou sobre possíveis doenças também. E isso também está envolvido nesse processo de acompanhamento que você faz, porque são pessoas que acabam desenvolvendo, e a gente sabe disso, né? Às vezes você não tem nem predisposição para ter alguma coisa, pressão alta, alguma coisa nesse Sim, sentido, e as pessoas acabam desenvolvendo isso não só pelo estilo de vida com o que come fisicamente, mas também pelo estilo de pensamento e tudo o que ela faz. Isso também você analisa junto com a pessoa, ele consegue entender e ter um processo aí em cima disso também. sim. Por exemplo, tem algumas frentes de atuação. Então, tem a atuação do gerenciamento de estresse. E o que que engloba o gerenciamento de estresse? Esse olhar metafísico para o corpo. Então, olhar através das doenças, olhar na questão da obesidade também, que aí é uma dinâmica à parte, tá? Como a questão da obesidade é uma coisa muito complexa, Sim, então, que é o comer emocional, que eu chamo, a gente tem uma outra abordagem só focada nisso. Mas sempre buscando entender por que que eu escolho tal alimento para comer. Porque ninguém tem compulsão alimentar com maçã, sim, né? nunca vi, nem com alface Abacaxi, também, não. né? Tem uma pessoa que falou, eu tenho com abacaxi, mas com muito açúcar. Eu falei, não, aí não, é o abacaxi, É o não existe, é o açúcar. açúcar. Então, o porquê disso? O que que eu estou buscando através disso? E é exatamente isso, a partir do momento que você entende o que que aquilo quer dizer, né? E o açúcar, na verdade, está dizendo que eu quero conforto, eu quero aquele abraço que eu não recebi na infância. Então eu preciso, que criança que come doce. Exatamente, É criança exatamente. que A gente come volta doce. sempre para Volta para a essa infância. referência perfeita para a gente entender. Eu acho que serve Exatamente. até de gatilho, viu, pessoal? Quando você estiver fazendo alguma coisa que você não acredita, pense na criança Exatamente. interior. Vamos pensar na criança interior. Falar, Perfeito. o que que ela tá. Isso aqui que eu tô fazendo é a criança, não sou eu, o É, adulto, né? Essa decisão não é exato. minha. Não, e aí traz a criança com você. Uhum. Ela sempre, a pessoa fala, eu curei a criança interior, agora, que aí fica rígido, fica duro, não sorri, não brinca, não fala.
palavrão, né? Eu já ia falar, mas assim, não traz. E a criança interior, para você crescer, você precisa trazer a tua criança interior dentro de você. Porque sem alegria genuína, Sim. você não prospera, você não frutifica. Então, você precisa dar esse colo que a tua criança precisa, é você quem tem que dar. Só você pode dar. Então, enxaqueca também, e eu já tive muitas questões com enxaqueca, mas tinham a ver com questões alimentares, e eu não entendia o porquê. E aí eu entendi que eu precisava apertar algumas arestas, mas tem a ver com contrariedade. O que você está realizando na sua vida que você não quer, né? É isso, faz muito sentido, E né? você se obriga a fazer porque tem que. Mas quem disse que tem que? Não, porque tem que ser desse jeito, mas é você quem está enrijecendo o Exatamente. processo, porque às vezes novas portas podem se abrir, mas você está tão preso à dor que você não se permite abrir essas portas, que é a permissão interna, né? Eu não me dou o direito de ser feliz. Esse é o único caminho que tem. Porque falaram, às vezes, a família falou que é esse caminho, É, o parceiro falou que é esse caminho, ou alguém que você admira falou que esse é o caminho, e você mesmo exato. indo contra o que você sente, você acaba seguindo aquela trilha, porque, não, esse é o caminho correto, é o caminho que eu tenho que ir. É, não sai de lá deixar uma profissão estável para ser naturopata, você tá doida? Exatamente. Mas Tô, eu escutei maravilhoso, muito sobre isso quando não eu é? deixei também para abrir a agência, né? Exato. Meus pais não faziam isso, mas quando você aprende a ler a vibração, é um horror no início, porque claro que hoje eu desligo essa chave, mas enquanto eu estava treinando, a linguagem corporal e a energia da pessoa chega antes. Sim, é verdade. Chega antes. Então, muitas vezes eu vou atender, a pessoa, eu falo, tô sentindo meu peito oprimido, tô com um pouco de dor de cabeça, e eu sei que isso não é meu, porque começou 5 minutos antes da consulta. E aí a pessoa fala, eu tô com dor de Caramba. cabeça, eu tô assim, eu tô angustiada hoje, não sei o quê. Então, essa é uma troca que a gente realiza logo no início, porque a minha impressão, ou seja, aquilo que a energia traz antes, diz muito. Então, não adianta a pessoa fazer cara de alface maravilhoso, porque a Hum. minha energia está além do teu campo. Você Claro, tá emanando aquilo que você sente. exato. E a partir do momento que você aprende, aquilo fica automático, né? Fica automático, porque somos corpos, né, espirituais. As pessoas acham, atrelam isso à espiritualidade, mas nada tem a ver com espiritualidade, né? Se o celular funciona através de ondas, é essa mesma Exatamente. frequência, você só sintoniza onde você quer. É igual um rádio, né? É Vamos falar pessoal da perfeito. antiga, o rádio que a gente sintoniza ali, ficava escolhendo a estação. Você Exato. quer escutar um rock ou uma música clássica, você Exato. escolhe. Então, antes do atendimento, bom, eu vou atender tal pessoa, deixa eu sintonizar na frequência dela para entender o que aquela energia está dizendo. E aí sim a gente mergulha no campo e através das queixas dela, associadas ao que a minha leitura corporal e vibracional está me contando, a gente entra em ação no processo terapêutico. Entendi. Bom, pessoal, vocês viram que tem bastante informação e conteúdo que vai ser aplicado nesse projeto. Então, só nesse Tem, primeiro a gente já falou de um monte de coisa bacana. Então, a gente verdade. vai encerrar esse por aqui, porque a gente já conseguiu falar bem o que é o projeto, Sim, quem é a Angélica e qual que é a proposta desse projeto, né? A gente perfeito. conseguiu entregar. E aí, nos próximos, a gente vai começar a entrar um pouco mais em cada detalhe, que vai ser bem legal e tem muito assunto para falar, né? Tem muita coisa para falar. Legal, muito obrigado, viu, Eu que Angélica? agradeço, beijo grande, até a próxima. Até.